about to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti de Campinas e também médico do SAMU de Campinas. Dando continuidade às aulas, nós vamos falar hoje sobre vias aéreas, né? Lembrando que no ATLS a gente fala em A, B, C, D e E, via aérea, respiração, circulação, estado neurológico e exposição do paciente. E hoje, lembrando também questão de prova que pode cair, existe no PHTLS os conceitos do X, A, B, C, D, E. O X, lembrando das lesões que podem causar um sangramento em grande monto, o paciente irá a óbito por uma lesão ensanguinante. Então, sempre considerar que hoje em dia pode haver uma questão de prova com esse X, A, B, C, D e E. Vamos falar hoje de vias aéreas. A via aérea é importantíssima, ela pode levar à obstrução da via aérea, uma via aérea não pérvia, pode levar à morte em poucos minutos, né? Em 5 minutos você já há uma lesão neurológica importantíssima por um quadro de hipóxia ou anóxia. Então, por isso, a via aérea já vem lá em cima nos protocolos de atendimento para que realmente seja considerado como um fator de grande risco para a morbimortalidade em poucos minutos. Uma avaliação rápida dos doentes para saber se eles têm a via aérea pérvia ou não é você perguntar simplesmente qual o seu nome. Se o doente fala o nome dele, quer dizer que ele tem um nível de consciência preservado, uma circulação cerebral preservada, mas mais importante do que isso, ele tem a via aérea pérvia, quer dizer, o ar está passando nessa via aérea, ele consegue respirar, já que as cordas vocais estão funcionantes. Então, rapidamente, em 10 segundos, o doente respondeu. Você fica neste momento despreocupado porque não há nenhuma possibilidade de obstrução de via aérea. Em caso contrário, se há uma alteração na voz, dificuldade respiratória, frequência respiratória alterada ou na oximetria de pulso no aparelhinho, você vê que ele não está saturando bem, você deve ficar atento à possibilidade de obstrução da via aérea. E essa avaliação ela deve ser feita durante todo o período de atendimento e nos pacientes que apresentam lesões em face, como esse doente aqui, vocês observam o paciente com um tampão nasal anterior, uso de aparelho ortodôntico, possibilidade de traumatismo dentoalveolar com deslocamento de dentes, ou muitas vezes de prótese na boca, próteses, às vezes prótese sobre implante, por exemplo, em que há uma certa dificuldade para se remover essas próteses no pronto-socorro. Aliás, vai aqui uma dica, mas uma recomendação de que se tenha hoje em dia no pronto-socorro chavinhas para que você possa tirar parafusos de prótese sobre implantes, para que não se passe aperto ou apuro na hora da manutenção dessa via aérea. Vai com uma prótese sobre implante, um protocolo quebre, ela está solta ali na boca, causando uma grande dificuldade para o paciente em respirar, e com uma simples chavinha você pode retirá-la sem manobras adicionais para quebrar essa prótese, ou mesmo a necessidade de conseguir uma via aérea definitiva, uma crica ou uma traqueostomia, por causa da presença de uma simples prótese sobre implante obstruindo a via aérea. Então, sempre muito importante aspirar as secreções, remover os corpos estranhos. A aspiração ela pode ser rígida ou aspiração maleável, né? Normalmente o que nós temos no pronto-socorro não é aspiração rígida. Também é importante ter um aspirador rígido para secreções mais espessas ou mesmo os corpos estranhos. E por último, a realização de jaw thrust ou chin lift, também que são questões que geralmente caem em provas de residência em cirurgia bucomaxilofacial, que são manobras de elevação do mento, né, e anteriorização da mandíbula, que seriam essas manobras aqui. Primeiro a manobra superior de jaw thrust, ou anteriorização da mandíbula, e o chin lift. Sempre lembrar, paciente de politrauma, ele pode ter lesão em coluna cervical. Essas manobras devem ser realizadas sem que haja mobilização da coluna cervical. Aqui ao lado vocês veem uma figura em que mostra toda a via aérea e as possibilidades de obstrução, basicamente aquelas vinculadas à bucomaxilo.
um traumatismo dento-alveolar com fratura de bloco alveolar ou dentes, que esse deslocamento desse bloco ou dentes para a região de oro e hipofaringe, causando uma obstrução ou dificuldade respiratória. A própria presença da língua em pacientes com uma queda ou rebaixamento de nível de consciência não é incomum você pegar pacientes com rebaixamento de nível de consciência por uso de drogas ou bebida alcoólica, e a língua tem que ser considerada essa possibilidade dela estar obstruindo a região posterior de oro e nasofaringe. Daí a importância de você fazer as manobras de jaw thrust ou chin lift para fazer com que esses tecidos musculares eles venham para frente e desobstruam essa região. A possibilidade também de presença de corpos estranhos nessa região, próximo à via aérea, em região de epiglote, ou então já mais próximo da laringe do paciente, e a retirada desses materiais, bem como a presença de secreções. Não é incomum no SAMU, quando eu vou ao atendimento a um politrauma, em que há grande rebaixamento, o paciente está cheio de secreção nessa região, seja por sangramento ou acúmulo de saliva. Então é importante ter uma aspiração nesse momento. Muitas vezes eu faço essa aspiração em pacientes com grande rebaixamento de nível de consciência, com o próprio chumaço de gase, que eu levo até a região posterior e tiro. O grande problema dessa manobra é que se você tiver corpo estranho nessa região, então tem que ter absoluta certeza de que não há nenhum corpo estranho ali, você pode acabar fazendo a inserção, ainda piorar o quadro do paciente, fazendo a inserção do corpo estranho para a via aérea, para a região de laringe, de glote, fazendo com que aí ele realmente não consiga respirar de forma nenhuma e você tem que partir para uma via aérea cirúrgica. Então, o ideal é ter mesmo a aspiração, normalmente a aspiração rígida e a aspiração maleável, os aspiradores nasofaríngeos, para que você possa tirar essa secreção de forma mais segura. E lembrar que existem mecanismos de manutenção de via aérea que são supraglóticos. Isso é, eles vão entrar aqui, no caso nós temos a máscara laríngea, eles vão promover a possibilidade de ventilação desse paciente sem que haja um dispositivo infraglótico. Isso é, ele não vai passar aqui pela glote, abaixo da glote do paciente, das cordas vocais, como tubo traqueal. Então, aqui no caso da máscara laríngea, você pode fazer inserção. É claro que o paciente, nesse caso, ele tem que estar com o nível de consciência totalmente rebaixado para não ter reflexo de vômito e não ter possibilidade de aspiração, e para que ele aceite esse dispositivo. Então, ou ele está sedado, ou ele está realmente rebaixado por um quadro neurológico de traumatismo crânioencefálico ou hipóxia, alguma coisa assim. Mas esse é um mecanismo que pode ser utilizado por profissionais que não são médicos, enfermeiros, dentistas, qualquer outro profissional habilitado ao uso desse tipo de dispositivo. Isso é muito importante frisar. Quem não tem habilitação, que não use, porque o risco de iatrogenia é muito grande, mas sim é um dispositivo de fácil inserção, principalmente em pacientes com uma dificuldade maior de intubação orotraqueal, e que pode ser utilizado para manutenção de ventilação temporária até que uma via aérea definitiva seja provida ao paciente. Então sim, o bucomaxilo tem um papel muito importante nesse atendimento inicial politraumatizado, claro que junto ao médico e a equipe de enfermagem, mas em alguns momentos de sangramento na cavidade oral, em que ele pode ser muito efetivo, por exemplo, em fraturas lanelongas ou sagitais de maxila, em que uma simples manobra de fechamento da maxila com fio de aço pode causar a cessação desse sangramento e liberação da via aérea. Imagina um paciente sangrando o tempo todo, como esse paciente aqui, em via aérea, uma fratura em região, em que você apenas estabilizando as fraturas em região de face, com uma barra, ou principalmente só a passagem de um fio de aço, estabilizando a fratura e fazendo a redução da mesma, você contém o sangramento e livra esse paciente de uma via aérea definitiva, como uma traqueostomia, por exemplo. Então esse papel existe e é importante que você saiba como agir nesse momento, ajudando ao profissional médico emergencista a fazer os procedimentos que são vinculados à nossa área. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se foi interessante para você, por favor, compartilhe essa informação. E em breve eu venho com novas informações também sobre via aérea, que esse é um assunto ainda que tem muita coisa para esgotar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
Tchau!